Olá pessoal, nós estamos aqui diretamente da Igreja do Coração. A Igreja Batista ela tem o costume de, durante a semana, fazer um estudo bíblico e estar estudando a Escritura com seus membros. E nós estamos aí com um impedimento devido ao momento que o nosso país e o mundo passa. Então estamos transferindo esse estudo agora para um momento, para um ambiente online. Seja bem-vindo, você que está assistindo agora em tempo real, seja bem-vindo você que nos acompanha também em um outro momento que seja, porque o vídeo ele fica armazenado no Facebook, ele fica armazenado no YouTube. O YouTube nós não estamos transmitindo ao vivo, nós tivemos um probleminha técnico, mas o Facebook e o Instagram nós temos a transmissão. O tema do nosso estudo de hoje é o que Jesus e a Bíblia nos ensinam sobre como encarar o medo, o pânico e as catástrofes. Vivemos um momento de muita dificuldade. Vivemos um momento em que há um pânico generalizado, alguns com o coração aflito, porque diante da pandemia que nós vivemos, as coisas se complicam cada vez mais, relações familiares, dinâmicas de trabalho, são tantas coisas que estão, às vezes, para nós, complicadas nesses últimos tempos. O que a Bíblia diz a respeito disso? O que Jesus nos ensina a respeito disso? Primeiro, você precisa entender que um seguidor de Jesus, um cristão seguidor de Jesus, ele tem uma cosmovisão própria. Então, se você não é cristão, quero te pedir licença para que você possa compreender a nossa cosmovisão. Quero que você compreenda que há uma cosmovisão, uma visão de mundo baseada nos ensinos de Cristo. O cristão, ele tem uma forte influência dos ensinamentos de Cristo Jesus, ele tem uma forte influência da vida de Cristo Jesus. Então, quando o cristão olha para a vida, ele se esforça para olhar a partir das lentes de Jesus, a partir da forma como Jesus quer que ele veja o mundo. Nem sempre ele consegue, mas o esforço do cristão é esse. Pois bem, cada um de nós é um ser humano, somos seres humanos, todos nós somos seres humanos, e algumas coisas nos lembram isso. Por exemplo, o mundo ao redor nos lembra que nós somos seres humanos. O mundo da sensorialidade, o que nós podemos captar de forma sensorial, o que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, a dor que o nosso corpo sente, o que a nossa alma fica às vezes apertada e angustiada. Então dor, medo, angústia, ansiedade, pânico, desespero são lembretes da nossa humanidade. Eu e você somos humanos. Eu e você vivemos nesta vida, estamos neste mundo como seres humanos, e como seres humanos nós vamos ter as nossas experiências aqui, e essas experiências nem sempre são boas. O cristão, ele é um ser humano que toma uma decisão de se deixar influenciar completamente pelos ensinos e exemplos deixados por Jesus. Esse é o papel, esse é o cristão no mundo, é um ser humano que se deixa influenciar, que se deixa guiar, que se deixa iluminar, que se deixa conduzir pelos ensinos e pela influência de Cristo Jesus. Transcende apenas a humanidade dele. Então aqui nós temos uma luta natural. O mundo natural, o mundo que nos cerca, de humano, ele tem uma forte influência da sensorialidade, da dor, do sofrimento, da depressão, das ansiedades, do pânico que é gerado agora, neste momento em que nós estamos encarando uma pandemia com um vírus oriundo lá da China. Medo, pavor, pânico, isso te lembra que nós somos humanos. Mas como cristãos, aí nós somos desafiados, aí é um desafio do natural transcender. Então você vai transcender, você passa agora a enxergar. Quando você se torna um cristão, você passa agora a enxergar o mundo pela lente sobrenatural, pelo viés de Cristo. Então não é o que os seus olhos veem, transcende a humanidade
E para transcender essa humanidade, para viver no sobrenatural, é preciso que você tenha fé. Está aí uma coisa que tem na vida de um cristão: fé. Porque sem fé é impossível ser cristão. Fé é aquilo que agrada a Deus dentro da cosmovisão cristã, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, na perspectiva cristã, é a certeza do que nós não vemos. E o cristão precisa desse elemento essencial para guiar a sua vida, para conduzir a sua vida. A fé faz parte do cotidiano do cristão. E a fé, muitas vezes, ela conduz o cristão a viver não pelo que ele vê, não pelo que ele percebe ao seu redor, não pela dor que ele sente, mas pelas promessas que estão na palavra de Deus e as promessas que estão oriundas dos ensinamentos de Jesus. E aí é o desafio de viver por fé e não por vista, de viver por fé e não por aquilo que vemos, ou por aquilo que nos cerca, circunstancialmente. Então, como que um cristão encararia um desastre, um sofrimento, medo, angústia, uma pandemia, ou seja lá o que for? Como que um cristão encararia esses episódios turbulentos? Aqui nós temos, em Mateus, no capítulo 8, alguns cristãos, novos cristãos, iniciantes, bebês na fé, que estão iniciando um relacionamento com Cristo, que estão tentando entender os ensinamentos de Cristo. E esses cristãos passam por um momento turbulento, um momento difícil. No capítulo 8, no versículo 23 até o versículo 27, esta experiência tem muito a nos ensinar. E eu quero destacar, nesse nosso estudo de hoje, nessa nossa compreensão do texto de hoje, um elemento desse texto só, porque nós não dispomos de tempo suficiente para podermos abarcar tudo, né? Quando a gente faz um estudo físico aqui, a gente pode ficar mais tempo, mas online a gente tem que reduzir um pouco, cortar algumas coisas. Então nós vamos ler o texto rapidamente. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 8, versículo 23. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos, aqui estão os cristãos, e disse-lhes: passemos para a outra margem, ao lado, Mateus, Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Passemos, e partiram. Enquanto negavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade e vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar, ou seja, o barco virar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Aqui você percebe um desespero por parte dessas pessoas que conviviam com Jesus e que estavam aprendendo dele. Estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Eu quero que você preste atenção agora na palavra de Jesus. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Mateus diz assim: homens de pequena fé. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedecem? Percebe que aqui nós temos um grupo de cristãos que estão convivendo com Cristo e que se admiram do poder de Cristo. E eles são exortados por Cristo, por não depositarem a sua fé naquele que tem poder sobre o mar, sobre as ondas. Uma exortação clara de Cristo. Então, este elemento fé é o que define a vida de um cristão. Fé. Certeza do que não se vê. Fé. Fé é um elemento essencial na vida de um cristão. Fé é aquilo que conduz. E fé, muitas vezes, é contra a lógica humana. Porque quando você olha um cidadão dentro de uma cova cheia de leões, a lógica humana é que esse cidadão vai ser estraçalhado pelos leões. Quando você vê 3 cidadãos colocados numa fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais, a lógica natural é que essa fornalha de fogo queime os cidadãos. Quando você vê cidadãos, um grupo de
pessoas diante de um mar fechado, a lógica é que eles não vão conseguir atravessar esse mar. Então a lógica natural é o mundo da sensorialidade, é o mundo que nós vivemos. A lógica sobrenatural, que compreende a cosmovisão cristã, é acreditar no impossível. Aí é o desafio, o primeiro desafio desses primeiros cristãos, e um grande desafio meu e seu. É um grande desafio. Nós vivemos um mundo conturbado. Jesus repreendeu aqueles cristãos por não terem fé. Aqui, no contexto que nós vivemos, é um contexto que nós devemos ter prudência, nós devemos olhar o mundo ao redor e ver que as autoridades sanitárias nos orientam a tomar determinadas atitudes importantes, tanto que nossa igreja, durante este período, vamos basicamente funcionar somente online. A escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã no domingo, vai ser online. A nossa celebração do domingo às 18 horas também será online. Por quê? Para seguir a orientação da vigilância sanitária, das autoridades sanitárias. Prudência. Mas, ao mesmo tempo, nós, como cristãos, não devemos seguir a histeria coletiva promovida por alguns grupos de comunicação. Nós devemos ter fé. Depositar a nossa fé no Senhor, entender que o Senhor, de fato, controla todas as coisas, está controlando todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e Ele está conosco no barco, ainda que o barco esteja balançando. Ali nessa situação, nós estamos lidando com homens que eram pescadores e pescadores experientes. Essa experiência aqui, eram pescadores experientes, eles tinham experiência em pesca, mas eles não tinham experiência com Jesus. Eles eram imaturos em Jesus. Eles podiam ter muita sabedoria no que tange a pescaria. Tanto que eles ficaram assustados porque o barco balançava de uma forma que os assustou, que tocou terror no coração deles. E aí eles vão até Jesus, eles fazem a coisa que todo cristão tem que fazer, ir até Jesus, de fato. É isso que nós como cristãos temos que fazer, ir até o Mestre. Mas quando o mestre se levanta, o mestre os exorta, o mestre os repreende, e essa imaturidade, esse temor que estava no coração dele, talvez esse desespero, talvez esse pânico gerado por um medo de saber quem estava no barco. Meu querido, minha querida, o texto bíblico, quer seja ele do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nos apresenta um Deus poderoso. Quando você tem um compromisso com Jesus, este Deus poderoso habita em sua vida, começa a habitar com você, começa a cuidar de você e começa, de certa forma, a reinar sobre todas as coisas que acontecem com você. Quer seja coisas boas, quer sejam coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, já dizia o apóstolo Paulo em Romanos. Todas as coisas, tudo. Então, nesse momento agora que nós estamos vivendo uma tempestade que abala a vida do cristão, que o cristão sofre no natural, nós como cristãos da igreja do coração, sofremos no natural. O desafio nosso como cristãos é ser guiado não pelo natural, mas pelo sobrenatural, pelas verdades contidas na palavra de Deus, pelas verdades de que ainda que o barco esteja balançando, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A minha avó, quando eu era pequena, e a minha avó era uma mulher de Deus, assembleiana, que orava pela minha vida, tinha um disquinho pequenininho, daqueles pequenininhos que colocava para eu ouvir quando eu era pequeno, e eu me converti a Cristo, me tornei um cristão depois na vida adulta. Mas eu me lembro que quando eu ia lá na casa dela, eu sempre pedia para ela botar uma musiquinha, e a musiquinha era mais ou menos assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. 4, 5, 6 anos de idade, e esta mensagem ficou guardada no meu coração. Aqui no barco com os discípulos, estava tudo bem, porque o mestre habitava naquele barco, ele estava naquele barco, o homem que controla todas as coisas. O que não tinha naqueles homens era fé para isso, e muitas vezes nós, confrontados com uma situação de desespero, deixamos de exercer a nossa fé, deixamos de viver a nossa fé. Mas prestem atenção, eu sempre digo às vezes que cristão tem muita dificuldade
dificuldade de fazer com que o mundo da teoria se transforme na prática. E agora, nesse momento de pandemia, nós temos uma oportunidade de fazer com que nós cantamos todos os domingos, o que nós ouvimos todos os domingos, se torne prática nas nossas vidas. A cosmovisão cristã, ela é formatada pelas músicas que nós cantamos, pela Bíblia que nós lemos e pelas palavras que nós escutamos. Neste momento, você tem a oportunidade, como cristão, de aprender a viver na prática aquilo que você canta. Não é assim que a gente canta todo domingo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Essa é uma música extraída dos ensinos de Jesus, dos ensinos da palavra. Deus é o mesmo, Ele permanece, independente do que ocorre em nossas vidas. Então, quando você olha para esses discípulos aqui, e você percebe esses discípulos passando por um momento de sofrimento, passando por um momento de tribulação, passando por um momento de angústia, de medo, porque ali a tempestade estava realmente fazendo com que aquele barco pudesse quase virar e eles iriam morrer. Não é assim que a gente se sente às vezes, quando as notícias não são boas? Não é assim? Não é? Parece ser um vale da sombra da morte, quando a circunstância não é boa. A gente canta isso. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor. Seu amor não me guie por vista, alegre sou. Porque a Bíblia nos ensina a não olhar as circunstâncias. Então aqui há um desafio, que era o desafio daqueles homens que estavam no barco. Exercitar a nossa fé quando nos é exigido esse exercício. Porque ter fé dentro do templo é fácil. Ter fé quando as coisas estão bem, a saúde está bem, a sociedade está bem, é muito fácil. O cristianismo, ele passou por momentos para chegar até hoje em que as coisas nem sempre foram bem. O Mestre Jesus passou por um calvário. O Mestre Jesus passou por sofrimento. E o Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é o próprio exemplo do cristão. E nós, como cristãos, também devemos mirar na vida de Jesus, inclusive nos sofrimentos de Jesus. Então, sofrimento é parte da vida, aflição é parte da vida. Olha, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para os primeiros mártires, quando nós olhamos para as pessoas que foram queimadas, crucificadas, que foram degoladas, as pessoas que sofrem por amor a Cristo, nós nos sentimos tão pequenos, com tanto conforto que nós temos nos nossos lares, por vezes, com a nossa família tudo bem, a nossa esposa não é estuprada porque nós somos cristãos, a cabeça do nosso filho não é arrancada porque nós somos cristãos. Dia desse, eu estava lendo um post e vi uma foto de um pai e uma mãe. O pai segurava o corpo e a mãe segurava a cabeça da criança, cortada pelo Estado Islâmico, só porque eram cristãos. Por vezes, meus irmãos, nós somos testados na nossa fé. E nós, por vezes, quando o barco balança, permitimos que as circunstâncias guiem as nossas vidas. E o desafio, o meu desafio, o seu desafio como cristão, é o mesmo desafio que esses homens tiveram nesse barco aqui. O barco estava balançando, a coisa não estava funcionando muito bem. Havia ali sofrimento, havia adversidade. Há sofrimento agora, há adversidade, a dificuldade de dormir, a dificuldade de sair para fazer uma compra, as dificuldades na mente. Aqui, ó, a guerra é aqui dentro para exercer a fé, para exercitar a fé. É desafiador. Ser cristão é ter fé. E esse é o desafio que esse tempo presente nos proporciona. E proporciona para você que é cristão. O sofrimento, a adversidade, as tempestades, os vales, as fornalhas de fogo, os calvários, são parte do processo e testes de experiência cristã. A
teoria, ela é muito bonita, ela é cantada de forma bonita, ela nos emociona, a gente levanta a mão chorando, ai, bonito. A gente escuta uma mensagem e chora, vai à frente, ajoelha. É assim o contexto cristão, é bonito. Esta é a teoria. A prática é quando de fato acontece a perseguição. A prática é quando de fato acontece o barco balançar, o medo acontecer ao seu redor, o vale da sombra da morte ficar ao seu redor. Então aqui nós temos um grande desafio cristão, que é transformar a teoria em prática. Músicas, pregações, leitura, e aí vida, reação, de acordo com a Escritura, de acordo com o ensinamento, de acordo com o que eu canto, de acordo com o que eu prego, de acordo com o que eu escuto a cada domingo. Esse é o desafio cristão. O desafio cristão de entender que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha para você ver o texto de o salmista, né? O salmista, no Salmo 23, que eu acabo de me recordar aqui, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para junto de águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Olha, o vale da sombra da morte, onde você pisa ali tem uma sombra de morte. Será que tem alguma coisa de teoria que precisa agora ser prática na nossa vida? Os discípulos, estes discípulos, eles foram repreendidos por Jesus pela falta de fé. Esses discípulos, eles estavam entendendo a teoria, mas na hora que eles exigiam prática da teoria, eles titubearam. Aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta é a teoria. Esta é a teoria. Não temer mal algum, porque a presença de Deus é com o cristão. Esta é a realidade prática de muitos que vieram antes de nós. E esta é a realidade prática, desafiadora para você nesse momento de pandemia. Os apóstolos, os discípulos ali que estavam com Cristo, são desafiados inicialmente porque estavam com pequena fé. Porque estavam titubeando mesmo na presença do Mestre. Prestem bem atenção, estar próximo a Jesus não quer dizer ter Jesus. Assimilar a prática de Cristo, viver conforme Ele quer e ter fé prática, real, palpável, que é possível ser mensurada. Estes homens foram exortados porque a teoria que eles estavam ouvindo, ela não se alinhava com a prática deles. Aqui nós temos um grande desafio cristão: passar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum, porque Ele está conosco. Eu me recordo de uma forma muito pessoal deste texto, né? No ano de 2006, eu tinha já um tempo de vida cristã, eu tinha já alguns anos de vida cristã, e eu já tinha ouvido muitas mensagens a respeito deste texto. Eu já tinha pregado, eu já tinha ensinado sobre esse texto, eu já tinha lido esse texto em muitos velórios. Mas eu tive que enterrar o meu próprio filho. E quando eu estava enterrando o Tiago, a Karina, minha esposa, abriu a Bíblia, que nós havíamos comprado para ele, e ela abriu nesse texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu te garanto, o que fez toda a diferença na minha vida, e o que fez toda a diferença na vida da minha esposa naquele momento, era que Deus estava conosco no barco, e nós sabíamos quem Deus era, nós sabíamos quem Jesus era, e nós depositávamos a nossa fé em Jesus. E isso fez toda a diferença, porque o shalom, a paz, ela não é ausência de sofrimento. Não é. Muitos imaginam que você ter paz é você ficar isento de nenhum sofrimento. Não.
A paz do Senhor, o shalom do Senhor, não é ausência de sofrimento, é presença de Jesus na nossa vida. Então, quando Ele está conosco no barco, tudo vai bem, ainda que o barco esteja balançando, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que haja confusão ao nosso redor, dificuldade ao nosso redor, problemas ao nosso redor, circunstâncias complexas ao nosso redor. Os desafios são muitos. E agora, neste momento em que o vírus chinês se espalha, e se espalha na nossa nação, a gente tem aí um prognóstico muito pessimista das autoridades sanitárias, dizendo que o vírus vai se espalhar rapidamente e que nós temos que tomar todo cuidado, temos que nos permanecer em casa e tudo. Às vezes isso mexe com o nosso coração, tira a gente do eixo. Eu vi um jovem revoltadíssimo, querendo até matar, porque ele estava na possibilidade de perder o avô, a avó, não sei, não me lembro ao certo. Esse é o momento em que nós temos que parar como cristãos e refletir. O barco está balançando, em quem eu deposito a minha fé. Aqui a exortação é: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. A sua realidade é a pandemia. A sua realidade é o vale da sombra da morte. A sua realidade é a sua parte sensorial, a dor aparecendo. Essa é a sua realidade. A teoria é: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A teoria é: deposite sua fé em mim, que eu vou cuidar, que eu vou acalmar a tempestade. Deposite sua fé em mim, que eu vou produzir descanso, alívio. Sabe, a ansiedade, o medo, a angústia, a tensão, o pânico. Deposite sua fé em mim. O mestre disse assim: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mestre nos ensinou que a produção de descanso, de alívio, de uma espécie de desafogamento emocional, né? de alívio emocional, do medo, do pânico, do temor, viria dele. Eu mencionei aqui uns homens que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens tinham este compromisso firme e esta presença de Deus. E eles foram lançados na fornalha imaginando que iriam morrer e que iam se encontrar com Deus. E que caso eles não morressem naquela punição que o rei havia os infligido, eles iriam experimentar uma salvação miraculosa. Então eles estavam vivendo aquilo que todo cristão canta no domingo: se Deus salvasse, Ele era Deus. Mas se Deus não salvasse, Ele também era Deus. Eles estavam vivendo na prática isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Eles estavam experimentando isso de fato. E aí aconteceu algo muito interessante. Quando o rei joga eles na fornalha, eles são salvos por Deus, Deus os protege. E isso não quer dizer que Deus vai tirar todos da fornalha, mas Deus os livrou da fornalha. Deus livrou esses servos dele da fornalha. Quando ocorre este momento, o rei olha para dentro da fornalha e, ao invés de ver 3, vê 4. E o rei diz assim: este quarto homem da fornalha parece o filho dos deuses. É a forma como ele tinha de se expressar. Parece o filho dos deuses. De fato, este quarto homem da fornalha é o mesmo que está no barco com os apóstolos e que eles não conseguem depositar sua fé nele. Este quarto homem da fornalha é aquele que está agora comigo e com você, cristão. É Jesus que conduz a sua vida. É Jesus que proporciona para você momentos de alívio, ainda que você esteja em meio à tribulação. Ainda que você esteja dentro do barco, ele esteja tombando para um lado, tombando para o outro, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E você vai passar por processos de desespero, desesperança, temor e todo tipo de situação sensorial, se você viver apenas no natural. Mas se você estiver disposto a colocar sua fé em ação, esta tribulação vai ser um dos grandes professores da sua vida. Esta tribulação que ocorreu com esses jovens aqui que estavam com Jesus, com esses primeiros discípulos,
foi um grande ensinamento para eles. Assim como a pandemia ou a insegurança social pode ser um grande professor para nós cristãos. Por quê? Porque nós estamos sendo desafiados, nós estamos sendo confrontados a viver na prática aquilo que nós cantamos, pregamos e lemos a cada semana, a cada domingo e sempre. Este é um desafio. O desafio desses homens de depositar a fé, de viver a fé e de ter de fato a fé é o mesmo desafio meu e seu. Nós estamos encerrando a nossa transmissão quase. Mas antes de encerrar, eu quero te fazer um desafio para você que é cristão e já aprendeu tanto sobre Jesus, e já ouviu tanto sobre Jesus, e já leu tanto sobre Jesus, e já cantou tanto sobre Jesus. O desafio para você que é cristão é chegar da hora de viver aquilo que você sempre ouviu e sempre cantou. É chegar da hora de pôr a sua fé em ação. Prudência, seguir as orientações das autoridades sanitárias, seguir as orientações de higiene pessoal, mas saber que nada foge ao controle de Deus, porque ainda que o barco esteja balançando, Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está no barco com você. É preciso que você permita que Ele produza shalom em você, a paz que excede o entendimento. O entendimento humano não compreende essa paz. É loucura! Oh, como ele está com tanta paz no meio de uma tribulação? Como que ele está tão tranquilo se a cabeça dele vai ser cortada, se ele vai ser enforcado, se ele vai ser crucificado? Porque a paz que, de fato, ele habita na alma dele, não é pelo que ele olha ao redor, é porque ele olha e deposita a sua fé em Jesus. E esse é o desafio para você, cristão. Deposita a sua fé em Jesus. Na prática, seja um cristão prático. Permita que Jesus guie a sua vida. E para você que não é cristão, ou que se diz cristão, talvez seja o momento de você se aproximar mais de Jesus. Você é um bom evangélico, um bom católico, mas você sabe que talvez você ainda não permitiu que Jesus influenciasse a sua vida como deve. Assim como esses homens do barco foram exortados porque não estavam depositando a sua fé, possivelmente, talvez você esteja nessa condição. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio de dar um passo a mais. Dê um passo a mais. Faça mais um compromisso. Diga, Senhor, olha, eu quero exercitar esta fé que eu ainda não tenho, que eu digo que eu tenho. Eu quero encerrar essa nossa conversa, meu tempo já estourou aqui. Eu quero encerrar fazendo uma oração para você que está em casa, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus livre você de todo o mal. Mas antes de pedir a bênção de Deus, eu vou orar para que você encontre a face de Deus, e a face de Deus se chama Jesus. Que você faça um compromisso com Ele, deposite a sua fé nele e permita que Ele conduza você no meio dessa tempestade, para que as suas emoções, para que as suas aspirações, para que a sua parte sensorial seja conduzida pelo sobrenatural e pela sua fé. Agora eu quero encerrar fazendo essa oração. Se você puder fechar o seu olho agora, se você puder, junto comigo, interceder ao Senhor, orar ao Senhor, quero fazer este desafio, quero fazer essa oração por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta pessoa que agora nos acompanha online, os membros da igreja que nos acompanham e aqueles que também não são membros da igreja que nos acompanham. Que a tua bênção seja estendida sobre a vida de todos, mas que antes da tua bênção chegar a esse coração, que esse coração se quebrante e encontre com a sua face. A tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei sua terra. Então, antes de sarar a nossa terra, Deus, nos quebrante, nos ajude a compreender que precisamos nos desviar do mal, que precisamos nos quebrantar diante do Senhor, que precisamos, ó Deus, buscar a tua face. Que essa seja a nossa realidade como cristãos, e que, se não somos ainda, que possamos dar um passo a mais e nos tornar pessoas de fé, que depositam a fé no Senhor, e que a tua bênção venha sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você. Estaremos aqui de novo online, reunindo online,
sábado, no domingo que vem, às 9 da manhã, com um outro estudo bíblico. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe.